Como fazer mais de R$100 mil em ações bancárias com apenas um cliente? Sou Monalisa Crepe, expert em direito bancário, e aqui você aprende o passo a passo da prática bancária. E hoje eu vou mostrar para você como é possível, com apenas um único cliente, você multiplicar ações e poder gerar mais de R$100 mil em ações bancárias com esse único cliente. Mas como que eu faço isso? Será que isso é possível dentro do direito bancário? Eu posso afirmar que é, porque eu já fiz isso diversas vezes. Então, como que você vai multiplicar ações dentro da advocacia bancária? Primeiro, você precisa conhecer um passo a passo prático. O primeiro passo é a fase investigativa, é onde tudo começa. Quando o cliente chega no seu escritório, muitas vezes ele vai relatar um pequeno probleminha. Ah, doutora, o banco tomou todo o meu dinheiro, vai sobrar só um pouquinho do meu salário. Aí, se você não sabe trabalhar a fase investigativa, você às vezes vai distribuir uma única ação, que é a ação de limitação de 30%, por exemplo. Uma liminar para suspender um desconto que está ultrapassando ali 30% do salário do seu cliente. Mas se você vai além desse atendimento, se você atende esse cliente de uma forma humanizada, você mostra para o seu cliente a sua autoridade, você vai fazer esse atendimento e você vai solicitar as documentações de atendimento inicial. E nesse momento você vai falar para o seu cliente que você vai fazer uma análise financeira de todos os empréstimos que ele tem. E pede um dia aí para o seu cliente voltar no seu escritório para você dar um parecer para ele. Quando o cliente vai embora, você vai pôr a mão na massa. O que você vai fazer? Você vai pegar todos os contratos que o seu cliente tem. E eu tenho certeza que quando você trabalha desta forma na fase investigativa, e não pense que a fase investigativa é um bicho de 7 cabeças, porque todas as ferramentas que você precisa para atuar nessa etapa são ferramentas gratuitas e você consegue sem nenhuma burocracia. Quando você analisa o contrato, às vezes é um contrato que o seu cliente nem sabe que está, por exemplo, com uma abusividade. Às vezes é um seguro que está na conta corrente do seu cliente que ele nem tem ideia que existe, ele nem viu esse seguro lá. Porque na maioria das vezes, em muitos casos, os nossos clientes na advocacia bancária são idosos, analfabetos, pessoas com baixa instrução e às vezes eles não sabem analisar o contrato, muito menos analisar um extrato bancário. E quando você demonstra para ele a sua autoridade e marca um horário para você trazer para o seu cliente esse parecer jurídico, é o momento de você fechar essas ações. Então, um cliente, se ele for aposentado ou pensionista do INSS, você pode ter certeza que ele tem no mínimo mais de 4 ou 5 empréstimos. Mas ele não foi no seu escritório para perguntar se aqueles 5 empréstimos estão certinho. Ele foi relatar um outro tipo de problema. Quando você faz esse atendimento e você demonstra para ele que além daquele problema que ele foi relatar, você identificou outros pontos, outros problemas, aí você vai mostrar para ele. É como se fosse assim, ó. Então aqui está o seu cliente. E desta forma você analisa, por exemplo, aqui 7 empréstimos. Esse daqui você encontrou uma análise que a taxa de juros está diferente da taxa pactuada. Aqui você encontrou um seguro que está lá de R$ 3,50. Você já pensou quantos milhões de clientes o banco desconta R$ 3,50 de meta em seguros? Qual é o tamanho desse enriquecimento do banco? Não importa se é só R$ 3,50 para o seu cliente, isso é um abuso bancário e você precisa defender ele. Então vamos supor, aqui vai ser um contrato com uma taxa de juros diferente da pactuada, aqui vai ser um seguro não contratado, aqui vai ser um envio de cartão de crédito não solicitado, aqui vai ser uma negativação indevida de um empréstimo consignável que já está em dia no contra-cheque,
Aqui, por exemplo, vai ser o quê? Podemos colocar aqui a questão de abusividade, que também pode ser. E aqui vamos colocar, por exemplo, limitação, ação de limitação, porque é essa que o seu cliente foi te procurar, que não está sobrando nada ali da aposentadoria dele. E para encerrarmos, podemos colocar aqui nesse sétimo, pode ser, por exemplo, envio de empréstimo não solicitado. Você acha que o seu cliente tem consciência dessas 7 irregularidades bancárias? Por isso que é importante você, advogado, na fase investigativa, demonstrar para o seu cliente quais são os erros que o banco está cometendo contra ele naquela aposentadoria, naquele benefício providenciário, naquela conta corrente que ele tem. É muito importante, porque nem sempre o consumidor sabe disso. Para dizer que quase nunca ele tem essa consciência. Aí você demonstra para o seu cliente todas essas falhas bancárias, todos esses erros. Aí é o momento de você fechar esse contrato, organizar, negociar, fazer o contrato de prestação de serviço, colher a documentação, procuração adjudícia, declaração de insuficiência, digitalizar os documentos originais. E aí vai ser o momento de você entender que isso só é possível dentro do direito bancário. Vamos supor que esses 7 empréstimos aqui que o seu cliente tem, você distribuiu essas ações. Então, com um cliente que chegou no seu escritório relatando um problema X, você demonstrou para ele que ele não tem só o X, ele tem outros problemas. E com isso você distribuiu 7 ações. Destas 7 ações, algumas você vai ter propostas de acordo, outras vão ser julgadas procedentes, bem como você também pode ter uma improcedência. Esse é o jurídico, não tem como a gente garantir nada. O advogado, ele trabalha no meio, ele trabalha de uma forma assertiva para o melhor trabalho dele, mas a decisão não depende dele. E sabe o que é mais interessante dentro do direito bancário? Que se for julgado improcedente alguma ação, que talvez você não encontrou uma tese bem elaborada, às vezes você errou qual tese que seria, você pode redistribuir esse processo com uma nova tese, um outro objeto, uma outra causa de pedir. E quando você sabe fazer o cálculo pericial ele te direciona para várias teses. E quando você tem um cliente super endividado, este cliente, ele é o cliente mais próspero que você poderia ter dentro da sua advocacia. Porque quanto mais endividado o cliente tiver, mais ações você tem para trabalhar e distribuir. E quanto mais ações você distribui, mais chances você tem de prosperar e de ganhar ótimos honorários. Lembrando aqui também que dentro da advocacia bancária, você recebe honorários de sucumbência, inclusive em acordos, tá? E quando você multiplica essas ações, você multiplica possibilidades. E é desta forma aqui que você consegue gerar mais de R$100 mil em ações com apenas um único cliente. É isso que vai trazer para o seu escritório estabilidade, cliente fiel. Porque esse cliente, quando ele chegou no seu escritório relatando um pequeno probleminha e você comprova para ele que não tem só aquele probleminha, tem outros problemas que ele nem imagina, ele vai ser grato por você existir na vida dele. E esse cliente vai te recomendar para outras pessoas e para outras pessoas. E com essas ações distribuídas, por exemplo, 7 ações, uma você faz acordo, já é um retorno financeiro mais rápido. Outras pode demorar um pouquinho mais, tá tudo bem. Vai sendo ao longo do processo, ao longo do período que você vai tendo esse retorno financeiro. Mas e se você juntasse tudo isso num processo só? Será que você teria todas essas possibilidades e chances separadas? Não. Às vezes, se você junta todas essas ações em um único processo, você talvez ganhe ali R$5 mil de danos morais para resolver tudo isso. Isso não é lucrativo para a sua advocacia. O importante é você separar essas demandas. Não dar conexão, porque cada produto que eu demonstrei aqui para você
é um objeto, é um erro, é uma falha. E eu sempre brinco, cada falha no seu lugar. Não mistura essas ações. Assim você vai conseguir sim gerar muitas ações assertivas, corretas. Com o seu cliente ali, você vai conseguir demonstrar para ele autoridade e você vai sim ter uma advocacia bancária muito próxima. Eu espero que você tenha gostado desta aula. Se você gostou, deixe o seu like e a gente se vê até a próxima. Tchau, tchau!